Após a morte por afogamento da icônica estrela Natalie Wood em 1981, ela deixou suas duas filhas pequenas, Natasha e Courtney, no meio de um furacão midiático que continua a assolar os dias de hoje. Elas tinham apenas 11 e 7 anos. Este livro explora como elas enfrentaram essa tempestade, os caminhos distintos que trilharam e como a cruzada de uma das irmãs para inocentar seu pai adotivo transformou tudo o que a sociedade acreditava saber. Em segundo lugar está Natasha Gregson Wagner. Nascida em 29 de setembro de 1970, sua mãe era a icônica Natalie Wood, enquanto seu pai era o executivo de cinema inglês Richard Gregson. Sua madrinha era a renomada atriz Ruth Gordon. Sua existência parecia um cenário de filmagem. No entanto, essa ilusão perfeita se desfez rapidamente. Seus pais se separaram quando ela ainda era bebê, com apenas 10 meses de idade. Mais tarde, em 1972, sua mãe, Natalie, tomou uma decisão que chamou a atenção da imprensa mundial. Ela se reconciliou legalmente com seu ex-marido, Robert Wagner. Para a jovem Natasha, esse indivíduo, Robert Wagner, ou RJ para os amigos, se tornaria o principal pilar paterno de sua vida. Algumas temporadas depois, sua irmã mais nova, Courtney Wagner, nasceu e a família ficou completa. Apesar da turbulência da fama, Natasha recorda seus primeiros anos como repletos de profundo afeto. Ela acabou escrevendo um livro intitulado Mais do que Amor, no qual descreve uma juventude acolhedora, afetuosa e um tanto desorganizada. Isso era proposital. Sua mãe, Natalie, trabalhava desde que ela era criança, sustentando essencialmente seus próprios familiares. Ela estava determinada a proporcionar às suas filhas a verdadeira juventude que ela não tivera. Como isso se manifestou? Envolveu educação regular, horários de sono firmes e bastante tempo para simplesmente explorar. Sua residência não era apenas uma propriedade luxuosa, era um refúgio. Natasha afirma que ali fervilhava de criaturas. Cães, gatos, roedores, tudo o que você possa imaginar. Natalie tinha um vínculo único com eles, especialmente com os mais excêntricos, acalmando qualquer fera com sua voz suave. Natalie era mais do que um ícone do cinema. Ela permaneceu uma mãe extremamente dedicada. Além disso, administrou temporariamente uma empresa de decoração de interiores, enfeitando casas para amigos. Natasha refletiu sobre essa época e percebeu algo profundamente significativo sobre sua mãe. Ela observou que escrever suas memórias solidificou o profundo desejo de Natalie de se compreender, de ser uma alma introspectiva. Ela encarava cada responsabilidade com seriedade. Ser mãe, se apresentar, ser esposa e apoiar movimentos que valorizava. Natasha afirmou claramente: "Estou muito orgulhosa dela." Esse universo acolhedor e afetuoso teve um fim abrupto e violento em 29 de novembro de 1981. Natalie Wood participou de uma excursão de férias de barco à vela ao redor da ilha Catalina, na Califórnia. Natasha tinha apenas 11 anos. Ela se lembra do instante em que descobriu a verdade. Acordou com as notícias de seu afogamento. A tragédia foi tão grande e devastadora que a mergulhou no que ela chama de uma fase de incerteza e perplexidade em sua juventude. Em meio a esse terror inimaginável, uma escolha extraordinária aconteceu. O pai biológico de Natasha, Richard Gregson, e seu pai adotivo, Robert Wagner, se uniram. Os dois concluíram que o melhor caminho para Natasha era ela permanecer com Wagner.
Isso garantiu que Natasha e sua irmã mais nova, Courtney, pudessem crescer juntas, de mãos dadas, dentro de um lar seguro. Representou um gesto de imenso afeto e parceria, colocando as necessidades das crianças acima de tudo, em meio à extrema tristeza. Esse ambiente consolidou uma conexão profunda e inquebrável entre Natasha e Robert Wagner. Ele, que antes fora uma figura paterna, tornou-se o guardião que a acolheu em seus momentos mais difíceis. Essa base de apoio é fundamental para entender por que, décadas depois, Natasha se tornaria sua maior protetora. Após concluir o ensino médio, Natasha frequentou a universidade por um breve período, mas a abandonou em 1992. Ela decidiu seguir a carreira de atriz, que era uma profissão familiar. Natasha não perdeu tempo. Sua estreia no cinema aconteceu em 1992, no filme Fathers and Sons. No mesmo ano, conseguiu uma pequena participação em um filme que você talvez reconheça, Buffy, a Caça-Vampiros. Ao longo das décadas de 1990 e 2000, ela construiu uma carreira verdadeiramente fascinante. Ela evitou tentar se tornar a próxima Natalie Wood. Em vez disso, gravitou em direção a um cinema independente mais cru e realista. Participou do bizarro e magistral projeto Neon Noir, de David Lynch, Lost Highway. Estrelou ao lado de Robert Downey Jr. e Heather Graham em Two Girls and a Guy. Apareceu no popular filme de terror adolescente Urban Legend. Além disso, interpretou um antigo amor de John Cusack na adorada comédia High Fidelity. Ela também participou de inúmeros projetos para a televisão. Chegou a atuar ao lado de seu pai adotivo, Robert Wagner, em um emocionante filme para a TV em 1995. Um de seus principais trabalhos na telinha foi na série de ficção científica The 4400, interpretando a personagem recorrente April Scouris. Ela também apareceu em séries de grande sucesso como House e CSI. Sua trajetória demonstra uma escolha deliberada de construir uma personalidade única, reconhecida por seu trabalho individual, e não apenas como filha de Natalie Wood. O mundo privado de Natasha também teve suas próprias fases de celebridade. Por várias temporadas, ela namorou Josh Evans, cujos pais são igualmente famosos, a atriz Ellie McGraw e o diretor Robert Evans. Posteriormente, ela se casou com um roteirista, mas essa união terminou. Mais tarde, ela encontrou um relacionamento duradouro com o ator Barry Watson, conhecido pelo público da série Sétimo Céu. O casal oficializou a união em 2014. Em 2012, Natasha e Barry deram as boas-vindas a uma menina, Clover Clementine Watson. A transição para a maternidade representou um marco monumental para Natasha. Ela descreveu a experiência como extremamente gratificante, observando que absorveu técnicas de criação de filhos diretamente de Natalie. No entanto, a perda prematura de sua própria mãe influenciou profundamente a maneira como ela cria Clover. Ela declarou anteriormente: "Adorar minha mãe ditou grande parte da minha existência, inclusive a forma como crio meus filhos. Meu objetivo é estar disponível para eles o máximo possível. Permaneço com a constante consciência de que você pode desaparecer amanhã, o que significa que você deve valorizar cada segundo." Ela transformou sua tragédia catastrófica em um juramento formidável dirigido ao seu próprio filho. Por quase 4 décadas, a história da morte de Natalie Wood foi narrada por pessoas de fora, publicações de fofoca e boatos.
A lenda permaneceu frequentemente sombria, carregada de desconfiança e centrada estritamente na tragédia. Em 2020, Natasha decidiu resgatar essa narrativa. Ela lançou simultaneamente 2 obras monumentais: sua autobiografia, More Than Love, e um documentário da HBO, o intitulado Natalie Wood, What Remains Behind. Isso ocorreu intencionalmente. Funcionou como uma campanha meticulosamente calculada. Seu texto oferece um vislumbre intensamente pessoal de sua existência, seu luto e amadurecimento sob a sombra da fama. No entanto, possuía um objetivo muito claro: resgatar sua mãe de todos os rumores sensacionalistas e confrontar de forma conclusiva as perguntas que cercavam sua morte. Em particular, ela tinha como objetivo inocentar Robert Wagner. Ela observou que sentia que seus pais teriam desejado que ela escrevesse o texto, classificando o manuscrito como uma homenagem afetuosa a Natalie Wood. O longa-metragem serviu como o componente visual de sua cruzada. Natasha cofinanciou a produção e atua como narradora, percorrendo as imagens. Ela buscou desviar a atenção da maneira como sua mãe morreu para mais a maneira como ela existiu. Suas aparições espetaculares no cinema, sua devoção à família e seu caráter notável. A produção traz consigo imagens domésticas, fotografias e anotações de diário, nunca antes divulgadas. A sequência mais impactante de todo o filme ocorre quando Natasha se senta e interroga Robert Wagner diretamente. Representou sua escolha pessoal. Ela precisava ser a pessoa a questioná-lo sobre aquela noite. Os espectadores testemunham a agonia em seu olhar enquanto ele fala. Ele descreveu o chão sumindo sob seus pés ao descobrir que o corpo de sua esposa havia sido encontrado. O cineasta observou que os espectadores podiam sentir a angústia da catástrofe profundamente no ambiente. Esses 2 esforços serviram como o método de Natasha para lidar com sua dor interna, mas também funcionaram como uma declaração externa. Ela assumiu o controle da lenda, demonstrando uma sólida barreira familiar contra teorias intermináveis. Para realmente compreender Natasha, é preciso entender sua lealdade a Robert Wagner. Ao longo das décadas, a versão oficial sobre a morte de Natalie mudou. Inicialmente, em 1981, as autoridades consideraram que se tratava de um afogamento acidental. A hipótese sugeria que ela possivelmente perdeu o equilíbrio ao tentar prender o bote salva-vidas do navio, mas em 2011 a investigação foi reaberta. Em 2012, o laudo do legista foi alterado para constar afogamento, além de outros elementos não confirmados. Posteriormente, em 2018, a polícia local classificou Robert Wagner como suspeito. As autoridades deixaram claro que se tratava de uma investigação de morte suspeita e não de um homicídio. Em meio a toda essa aprovação, Natasha permaneceu um porto seguro. Ela defendeu Wagner com veemência. Ela declarou: "É terrível e totalmente intolerável que pessoas de fora tenham inventado essa história sobre meu pai e a noite em que minha mãe faleceu. Sua fé nele permanece inabalável. Eu sei que se minha mãe estivesse em perigo, ele teria sacrificado a própria vida por ela. Tenho tanta certeza disso quanto da minha própria identidade." Essa defesa se torna ainda mais complexa devido a outra parente, a tia de Natasha, Lana Wood, irmã mais nova de Natalie. Lana tem se mostrado extremamente franca em relação às suas dúvidas e chegou a escrever um manuscrito pessoal, sugerindo que Wagner teve participação. Esse conflito gerou uma grave ruptura na linhagem familiar. Natasha supostamente não mantém nenhuma comunicação com sua tia.
Isso serve como uma ilustração devastadora de como uma única catástrofe pode destruir um laço familiar de diversas maneiras. Em primeiro lugar na nossa lista, Courtney Wagner. Nascida em 9 de março de 1974, ela foi a única filha do casal Natalie Wood e Robert Wagner, cuja união foi amplamente divulgada. Ela cresceu nesse mesmo lar afetuoso e misto, ao lado de sua irmã mais velha, Natasha, e sua meia-irmã, Katie Wagner. Courtney se lembra dessa época como pura alegria. Durante uma reportagem para um canal de TV por assinatura, ela comentou: "Desde que me lembro, minha família sempre foi incrivelmente feliz. Lembro-me de sentir o carinho e a alegria que nos rodeavam." Quando Natalie faleceu, Courtney tinha apenas 7 anos. O cérebro de uma adolescente não consegue processar adequadamente um choque tão grande. Suas lembranças da mãe são mais como sensações e vislumbres rápidos. Durante uma conversa em comum, ela revelou algo devastador. "Não me lembro de muita coisa sobre minha mãe. Certamente me lembro da sua risada e das suas mãos. Elementos como esses me fizeram sentir uma conexão íntima com ela. São esses pequenos fragmentos físicos que mantêm o espírito de seus pais vivo para ela." O desaparecimento de seus pais durante um período tão frágil e de uma maneira tão visível e misteriosa naturalmente lançaria uma sombra profunda sobre sua existência. Após o falecimento de Natalie, ela e Natasha foram criadas pelo pai, Robert Wagner, enquanto sua meia-irmã mais velha, Katie, interveio para ajudar. Katie mencionou que as duas tinham apenas 11 e 7 anos quando Natalie faleceu. "Eu permaneci ao lado do meu pai e as amamos o máximo que pudemos." A família era muito unida. Ao crescer, Courtney tomou a decisão consciente de evitar a indústria familiar da atuação. Enquanto sua irmã Natasha e sua meia-irmã Katie construíram carreiras diante das câmeras, Courtney se voltou para a estética e a criação. Ela lançou, em parceria com uma jovem amiga, uma coleção de acessórios de luxo chamada Wagner & Co. A marca se mostrou lucrativa, atraindo clientes ilustres como Cameron Diaz e Ozzy Osbourne. Essa escolha profissional provou ser genial. Permitiu que ela se mantivesse criativa enquanto conquistava seu espaço de forma independente, além de proporcionar algo que ela evidentemente valorizava mais do que a fama: a solidão. Ela podia trabalhar como estilista sem ter que lidar com comparações com seus pais famosos. A jornada de Courtney não foi fácil. Ela travou uma dura batalha contra o vício em drogas. Isso veio à tona em 2012, quando as autoridades a detiveram sob a acusação de posse de narcóticos. Esse período angustiante evidenciou a enorme pressão e o sofrimento persistente que ela carregava há décadas. No entanto, a história de Courtney se destaca como um exemplo de imensa perseverança e reabilitação. Sua irmã, Natasha, comentou sobre isso com profundo respeito. "Courtney continua sendo uma pessoa que vive a realidade, e sua cura exige isso dela. Ela não sente vergonha de seus obstáculos." Courtney, pessoalmente, tem se mantido excepcionalmente transparente e sincera sobre sua história. Ela esclareceu: "Pessoalmente, descobri maneiras de atenuar a fúria e a devastação que sofri ao longo da minha vida. Me medicava com narcóticos, e isso funcionou para mim em várias fases. Então, o que me fez mudar de rumo foram meus familiares." Ela observou: "Meus 2 irmãos tiveram filhos e ficou cada vez mais difícil esconder a vergonha e o remorso que eu sentia, pois percebi que isso estava destruindo o espírito do meu pai. E esse era um ato que eu não podia mais cometer. Consequentemente,
Apesar dos inúmeros obstáculos ao longo da jornada e de um enorme esforço árduo, recuperei minha condição. Sua transparência permanece impactante. Ela confessa que tentou atenuar a fúria e a devastação decorrentes de suas antigas feridas emocionais. Além disso, foi a devoção à sua linhagem, o desejo de não causar sofrimento ao seu pai e a presença de suas sobrinhas que lhe deram a força para lutar por sua sobrevivência. Em todas as provações, o único porto seguro na vida de Courtney sempre foram seus familiares. A tragédia coletiva da perda do pai uniu ela, Natasha, Katie e o pai de uma forma que poucos conseguem compreender. Courtney comentou: "Meu pai e meus irmãos passaram por uma verdadeira catástrofe juntos. Tínhamos uns aos outros para tornar a vida suportável." Assim como Natasha, Courtney continua extremamente dedicada ao pai. Quando o inquérito sobre a morte de seus pais foi reativado e as acusações contra Robert Wagner ressurgiram, ela ficou furiosa. Isso me deixou particularmente irritada com todos os comentários horríveis feitos a respeito do meu pai. Ela declarou: "Senti-me furiosa com as acusações. Pareceu-me imensamente insultuoso. Ficou totalmente óbvio que certos indivíduos exploraram meus familiares dessa maneira. E isso me obriga a agir de forma extremamente defensiva em relação ao meu pai." O constante escrutínio da sociedade não conseguiu abalar a relação entre elas. Pelo contrário, as tornou mais fortes e unidas. Atualmente, Courtney Wagner leva uma vida que permanece essencialmente privada. Ela é conhecida por evitar os holofotes e rejeita as plataformas de redes sociais. Essa escolha se mostra natural para vivenciar a realidade em suas circunstâncias únicas. As trajetórias de Natasha Gregson Wagner e Courtney Wagner representam uma narrativa poderosa sobre o que acontece quando a cobertura da imprensa se dissipa. Elas eram duas jovens imersas em um desastre inimaginável, abandonadas para amadurecer sob o véu do sombrio enigma das celebridades. Para descobrir detalhes adicionais sobre as narrativas ocultas mais envolventes do cinema, selecione a transmissão exibida em seu monitor agora mesmo.